Olá! Desde quando eu mudei o jardim vertical que eu tenho aqui na entrada da minha casa e postei nas redes sociais, inclusive aqui no canal, muitas pessoas vieram me pedir sugestões de plantas que são boas para serem colocadas em jardins verticais usando vasos. E esse vídeo é exatamente isso. Vou falar 15 sugestões de plantas que você pode colocar nos vasos, na parede e nos jardins verticais. E se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, te convido a se inscrever e ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos que postamos. O Vida no Jardim é repleto de vídeos de plantas, jardinagem e dicas de paisagismo. As espécies que eu selecionei são espécies de experiência própria, desse tempo que eu tenho na jardinagem e no paisagismo. Inclusive estive à frente de uma empresa que é especializada em jardins verticais e eu fui até lá para poder fazer imagens e trazer todas essas espécies que são largamente utilizadas nos jardins verticais. Sejam jardins como os meus, com vasos soltos pela parede, um quadro, como também esses jardins todos fechados, é muito importante cultivar espécies que tenham mesmas necessidades e que sejam adaptadas à luminosidade do ambiente. E essa é a primeira dica. Observe a luminosidade da parede que você vai colocar as plantas para escolher as melhores espécies. E todas as espécies que eu vou citar são plantas perenes. O que é isso? São plantas que têm um tempo de vida mais longo. Não são tipo as petúnias, que são plantas anuais, que logo após a floração morrem. E a grande maioria das espécies se adaptam muito bem à meia sombra. Mas eu vou falar dicas de cultivo sobre cada uma. Vamos conferir? A primeira espécie, como não poderia deixar de ser, é uma coringa nos jardins verticais. São os aspargos pendentes ou alfinete, uma planta que tanto se adapta à meia sombra, como também ao sol, inclusive a ventos. Essa planta a gente coloca naquele canto da parede que fica mais ensolarado, que recebe maior intensidade de vento. Você dosando bem a rega, ela consegue sobreviver, ficar linda e formar uma bela cascata. Uma curiosidade sobre ela cresce muito rápido, desenvolve raízes muito densas, então de tempos em tempos vale a pena fazer o reenvasamento. E uma curiosidade sobre ela, é uma planta que se enraiza muito, então de tempos em tempos, 2 em 2 anos, vale a pena tirar a planta do vaso e fazer o reenvasamento. A segunda espécie é a falsa vinha ou cissus, uma planta muito bonita que tem a folha que lembra uva e por isso esse nome falsa vinha. É uma planta de folhagem muito ornamental que quando nascem as novas folhas ou quando elas caem, elas ficam meio acobreadas e isso deixa um colorido especial na parede. E ela em conjunto com outras espécies também cria uma textura muito bonita. A terceira espécie são as eras ou ederas. São plantas que a gente usa às vezes para subir nos muros, mas também formam belas cascatas, tanto sozinhas ou misturadas. As verdes, as variegatas, também criam uma textura muito bonita, deixando as paredes com um charme especial. Seus caules são longos e às vezes ela chega a vários metros de comprimento. E tanto as ederas quanto as falsas vinhas, como os asparagos, são plantas que podem receber sol e também se desenvolvem muito bem à meia sombra. A quarta espécie é a querida jiboia, uma planta que a gente usa às vezes na sombra, na meia sombra e até ambientes que recebem sol. São plantas que também crescem, às vezes subindo pelas árvores e até se espalhando pelo chão. Mas quando ficam em cascata, suas folhas ficam menores, às vezes variegatas, às vezes um tom verde-limão e também um verde mesclado, de fácil cultivo e muito ornamental. A quinta espécie é muito parecida com a jiboia, é o Philodendron Brasil. Ele se difere um pouquinho no formato e na consistência da folha, como também a sua variegação tem uma mancha mais central amarelada. Ótima espécie também, cria uma cascata muito bonita e de fácil cultivo. O Philodendron Brasil se adapta melhor à meia sombra.
se você gosta de folhas um pouco mais delicadas, que tal usar as peperômias pendentes? Parecem muitas jiboias, os filodendros, mas porém são menores e também nesse formato ovalado, em forma de coração. As peperômias pendentes são mais cultivadas as que são variegatas e assim elas precisam de uma claridade bem intensa. Também criam uma cascata bem generosa. A sétima espécie é uma plantinha que dá flor, é o véu de noiva. Ela é muito delicada, parece um pouquinho de erimpenca, mas cria uma cascata belíssima, às vezes com metros de comprimento. Uma dica legal no cultivo do véu de noiva, que se adapta tanto ao sol pela manhã, como também à meia sombra, é de tempos em tempos fazer uma poda mais radical para ela renovar sua cabeleira ou sua cascata de flores e folhas. As flores da véu de noiva são pequenininhas, brancas e muito delicadas. A oitava espécie são as tradescâncias, espécies chamadas também de lambari ou trapoeraba. Em geral tem uma coloração muito bonita, um verde prateado e às vezes até, dependendo da espécie, um tom arroxeado. Vinho, avermelhado, que dependendo da luminosidade ficam mais acentuados e mais coloridas. Ótima opção para quem quer colorir o jardim vertical. Também são de fácil cultivo e se adaptam tanto ao sol, uma parte do dia, quanto à meia sombra. A nona espécie são as columeias e existem diversas espécies e variedades desta planta. São lindas pela folhagem, mas também quando despontam as flores, principalmente na primavera-verão, ficam maravilhosas. A columeia batom dá uma florzinha linda, principalmente na primavera-verão, em um vermelho bem vivo e é muito bonitinho vê-la desabrochar. Ela tem as folhas semi-suculentas e uma dica no cultivo é preparar um solo bem poroso ou fibroso para essa espécie. A décima espécie é também chamada de columeia, mas pertence a um outro gênero. É a columeia peixinho, uma planta mais compacta, não forma uma cascata que cobre os vasos, mas cria uma textura linda com pequenas folhas muito brilhantes que podem ser verdes ou avermelhadas e as flores que lembram pequenos peixinhos dourados. Ótima planta de fácil cultivo, também vai gostar dessa textura um pouco mais porosa no substrato e ficam lindos nos jardins à meia sombra. E a 11ª espécie são os ripsalis, lindas plantas que são, acredite se quiser, cactos de floresta. Formam cascatas belíssimas, ficam lindos nos jardins mais suculentos, gostam da meia sombra e desse substrato mais fibroso. Também chamado de cacto macarrão, por essa característica de serem bem compridos e longos, parecem espaguetes verdes. A 12ª espécie são as rendas francesas, ou também chamadas de rendas portuguesas. Na verdade, são duas plantas diferentes, uma é mais compacta, de folíolos menores, e a outra se espalha mais. No caso de jardim vertical, essa mais compacta preenche bem o volume do espaço do jardim vertical, como também cobre ligeiramente o vaso. Lindas folhas muito delicadas, parentes das samambaias, apreciam aquele substrato fibroso e ela tolera tanto a sombra quanto a meia sombra, ambientes que tenham boa claridade natural e as regas bem regulares. Se você está gostando do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar ele com seus amigos, hein? E já que estamos falando de samambaias, a 13ª é a samambaia americana, uma planta muito utilizada nos ambientes internos, nos vasos, nos jardins e que ficam lindas, criam uma folhagem densa nos jardins verticais também. Podem ser só compostos por elas, como pode também compor com outras samambaias.
E a 14ª é a samambaia azul ou samambaia amazônica, de folhagens bem grandes, folhas bem generosas, num tom verde azulado, que ficam lindas, se destacam nas paredes. Porém, ela cria um volume bem maior. Cuidado com as outras espécies a serem usadas para ela não sombrear demais essas plantas. Existem muitas samambaias, essas duas são mais fáceis de serem encontradas. E a 15ª planta escolhida é o dólar, uma planta muito bonita, ornamental, também usada nos jardins como plantas de forração. Tem as folhas bem arredondadas, num verde bem brilhante. E nos meses mais quentes despontam flores, inflorescências lilazes esbranquiçadas, que deixam ainda mais graciosa essa planta. E aí, gostou das espécies selecionadas? Agora eu vou te dar 2 dicas de ouro para que você tenha sucesso no cultivo de plantas na parede, nos jardins verticais. Primeiro, a escolha do vaso deve ser um vaso ou que esteja impermeabilizado por dentro, pode ser um vaso cerâmico, como pode ser um vaso de polietileno, como é o caso desses mostrados nas imagens. Esses vasos, além de manter a umidade, não passam a umidade para as paredes. Isso favorece muito quando a gente encosta o vaso diretamente na parede. Você pode utilizar uma tela, pode fazer tanto o jardim fechado quanto também os jardins soltos ou usando um quadro como já citado. E uma observação no vaso, opte por aqueles que têm um bom volume, com no mínimo aí uns 25 centímetros de boca e altura. E a segunda dica de ouro é cuidado com a rega. Em geral, na parede, as plantas que estão lá em cima ficam mais ressecadas, às vezes expostas a mais luminosidade, ao sol e ao vento. E elas devem receber regas caprichadas ou escolher aquelas espécies que precisam de uma rega não tão frequente. E as espécies que ficam lá embaixo, às vezes recebem a água das de cima, então às vezes esparce mais a rega das de baixo, para elas não ficarem encharcadas. Costuma acontecer nos jardins verticais as plantas de cima ficarem ressecadas e as de baixo encharcadas, apodrecidas. Então regule bem a rega para você ter sucesso no cultivo dos jardins verticais. Todas as espécies citadas vão estar escritas o nome popular e botânico aqui na descrição, junto com várias dicas super legais para você ter sucesso com os vasos nas paredes, com seus jardins verticais. Espero que você tenha gostado do vídeo e muito obrigado por assistir até agora. Agradeço também o pessoal da Jardino Plantas que me recebeu muito bem para mostrar todas essas lindas plantas para vocês. E se não curtiu o vídeo, curta, compartilhe ele com seus amigos. Visite as outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Obrigada novamente por assistir e até a próxima!